Mas só relembrar o seguinte, né? Quando nós falamos lá de logaritmo, na aula passada, né? Quando nós falamos de logaritmo, nós dissemos que era o inverso da potenciação, né? E aí a gente pegou até um exemplo lá com números, tá? Para mostrar e relembrando aqui, né? As denominações, né? Que a gente usa. Então, nesse caso aqui, nesse item A aqui do exercício, eu tenho log de meio ou de 0,5 na base 2, tá? Então, esse 0,5 ou qualquer número que apareça na frente do log é chamado logaritmando. O que fica mais abaixo aqui é chamado de base, tá? E aqui eu igualei a x, né? Esse x aqui, que é um resultado que eu devo encontrar, né? É chamado de logaritmo, tá? Bom, o que diz a definição aí para a gente sempre transformar isso e poder resolver, né, essa expressão? Eu tenho que pegar a base, né, no caso 2, elevar o resultado, no caso x, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a x é igual ao logaritmando, né, que é 0,5. Bom, no lugar de 0,5, eu procurei transformar isso aqui numa fração, né? Então, 5 sobre 10. Aí, simplifico o numerador e denominador, ou seja, divido o numerador e denominador por 5, eu vou ter meio, né? Bom, se alguém teria facilidade já direto representar o 0,5 como 1 sobre 2, eu poderia até fazer direto, né? Então, 2 elevado a x é igual a 1 sobre 2. Bom, para finalizar aqui, eu deveria ter as bases iguais, né? Então, na verdade, aqui a base, né, está sendo uma fração. Para resolver isso, é importante a gente lembrar o seguinte, que esse meio, ele está elevado à potência 1, expoente 1, tá? Se eu inverter a base, no caso aqui o meio, né, e passar a inverter o inverso de meio, seria 2 sobre 1. Então, o 2 sobre 1 ficaria elevado a menos 1, tá? Então, por isso, 2 elevado a x, 2 a menos 1. As bases sendo iguais, né? Isso aqui é aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro ano, lá em função exponencial ou equação exponencial, né? Quando a gente iguala as bases, né, eu concluo que os expoentes, as bases são iguais, os expoentes são iguais, tá? Então, meu x, vou concluir aqui que meu x seria menos 1, tá? Bom, aqui também aplicando a mesma definição, né, o 3 elevado a 4, né, que aqui é log de x na base 3 igual a 4. Bom, o que difere aqui o A do B, aqui no A eu tinha que achar o logaritmo, o resultado. Aqui eu tenho o resultado e tenho a base, preciso achar o logaritmando, né? Mas a definição é a mesma, né? É a base elevado ao resultado, né? Ou a base elevado ao logaritmo, né? Ou seja, o 3 elevado a 4 é igual ao logaritmando, o x, né? X igual a 3 a quarta. 3 a quarta é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então, nesse caso, meu logaritmando, né, seria 81. Então, seria assim, log de 81 na base 3 igual a 4, né? Até porque 3 a quarta é 81. Bom, no C, eu fiz até uma observação aqui em cima, né? Vamos aplicar propriedade de raiz, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui, né? É deixar no lugar da raiz, no lugar de 8, posso fatorar o 8, né? Fatorar é decompor em fatores, né? Ou seja, eu vou dividindo sucessivamente o 8. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4, novamente por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, eu vou chegar à conclusão, né, que o 8 é um produto de 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 a terceira.
Então, ficou aqui para lembrar que a raiz, né, embora a gente não coloca, mas o índice da raiz é 2, tá? E eu fiquei, então, raiz de índice 2 elevado a 2 à terceira. Bom, se eu quiser cancelar essa raiz, o que eu teria que fazer? Teria que dividir o índice do radical, né, que é o 2, por 2. Para não alterar, eu também divido o expoente do radicando, né? Ou seja, esse 3 aqui, do 2 à terceira, teria que dividir por 2. Na hora que eu divido 2 por 2, isso vai cancelar a raiz, né? Eu vou estar aqui, ó. Na hora que eu dividir aqui 2 por 2, cancela a raiz e vai sobrar o quê? 2 elevado a 3 sobre 2, ou 3 dividido por 2 no expoente, que é a mesma coisa de uma fração, né? 3 sobre 2. Bom, se eu tenho aqui, né, que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3 sobre 2, eu vou concluir que o meu x é igual a 3 sobre 2, né, fração 3 sobre 2. Bom, aí tá esses 3 exemplos, né, deixa eu ver aqui, esse aqui é o terceiro, né, acho que tem mais um aqui, então, aqui é a lista que depois eu vou estar passando para vocês, tá? Nessa mesma lista, depois, eu vou estar procurando aí uma videoaula que eu gostaria muito que vocês assistissem essa videoaula, né? Assim como depois eu vou estar gravando aqui, né? Mas é só lembrar aqui, né, que tudo isso aqui eu teria que igualar a x, né? No A, então, seria log de 4. Aqui a minha base é raiz de 8, tá? Então, raiz de 8 é igual a x. O que eu teria, então? Eu teria que o raiz de 8 elevado a x é igual a 4, né? Então, elevado ao resultado, né? A base elevada ao resultado é igual ao logaritmando, igual a 4. O que eu teria aqui? Eu teria o 8 elevado a x. A gente pode voltar aqui no 3, ó. A hora que eu tenho a raiz de 8, fazer isso aqui, ó, tá? Então, isso aqui ficaria elevado a x, eu acabaria depois de simplificar, né, aplicar a propriedade de raiz, né? Eu vou cancelar, né, porque a hora que eu divido 2 por 2 fica raiz de 1 não existe, então só sobrou aqui o 3 sobre 2, né, ou 2 elevado a 3 dividido por 2, ou 2 elevado a 3 sobre 2. Então, isso aqui ficaria elevado a x, e isso igual a 4, né? O meu 4 eu fatoro, ficaria 2 ao quadrado. Então, eu teria que 3 sobre 2x é igual a 2, né? Então, aí nesse caso, gente, é interessante a gente multiplicar em cruz, viu? Se eu cheguei à conclusão, né, ali, aplicando as propriedades, que 3 sobre 2, né, 3 sobre 2 elevado a x, né, é igual a 2, né, eu posso aqui multiplicar em cruz aqui, né, eu teria... o problema é que, nesse caso, né, 3 sobre 2, eu teria que inverter, né, aqui também. E ao inverter, né, ficaria 2 sobre 3 elevado a menos x, né, é igual a 2. Tá? E aí, deixa eu ver aqui se eu... Vamos voltar aqui no último, aqui onde a gente estava mesmo. Como eu disse, né, eu ficaria com a raiz, né, de 2 à terceira, né, elevado a x, né, é igual a 2 ao quadrado, tá? Aqui, isso, aqui eu cancelaria a raiz, né, e ficaria com 3 sobre 2. Então, eu teria, ó, 2 elevado a 3 sobre 2x, né, igual a 2 ao quadrado, né? Então, as bases ficaram iguais, né? Eu só fiquei com o quê? Com 3 sobre 2
x é igual a 2, né? Esse 2 ele está sobre 1, então é interessante aqui, para resolver, a gente multiplicar em cruz. Eu teria 3x igual a 4. Se 3x é igual a 4, o meu x seria 4 sobre 3, tá? Aí vai dar uma fração também, tá? Aqui também, olha, o 0,2 é interessante eu colocar 2 sobre 10. Eu vou simplificar isso, vai dar 1/5. Ó, 1/5 é o inverso de 5, tá? Então, eu ficaria com 5 elevado a x é igual a 1/5. Então, para esse 1/5 aí, ele ficaria 5 menos 1, tá? Então, aí eu acharia o valor de x também. Aqui, olha, eu posso decompor o 64, que seria 2 à sexta, e simplificar com esse 8. Então, meu 2x, como aqui eu vou dividir por 8, e aqui também o 6 ficaria dividido por 8, né? Então, eu teria aqui 2 elevado a x e 2 6/8, né? Então, meu x seria 6/8. Esse 6/8 é uma fração que dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2 o 6/8, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou fatorar tanto o 16, que é a base 2, o 32 também. Enfim, todos eles. É só chamar a atenção um pouco especial aqui, que talvez os alunos sempre acabam tendo um pouco de dificuldade aí nesse F, né? Por quê? A hora que eu tenho log aqui, base 4, né? E 2 raiz de 2, tá? Eu vou igualar a x, né? Como está tudo base 2, né? Esse 4 eu já posso colocar como 2 ao quadrado elevado a x, né? E aqui vai ficar 2 vezes 2. Essa raiz de 2, né? A hora que eu simplifico, como ele está elevado a 1, né? Vai ficar 1 dividido por 2. Então, o expoente aqui vai ser 1 sobre 2. Então, eu vou ficar com um produto aqui, né? Antes da igualdade, é 2 elevado a 2x, tá? Depois da igualdade, eu fico com um produto de 2 elevado a 1, que multiplica 2 elevado a meio, que era a minha raiz de 2, tá? Aí é o seguinte, eu tenho um produto de duas potências aqui, né? Eu preciso reduzir a mesma potência, então eu conservo a base e vou somar 1 com meio, tá? Então, aqui eu teria que somar 1 mais meio. Lembrando que quando eu somo frações, né? No caso, os denominadores vai ser 1 e 2, o MMC seria 2, né? O número maior aí no caso. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e depois soma, né? Vai ficar, esse 1 vai ficar 2 sobre 2, né? E o meio vai ficar meio mesmo, né? Então, 2 sobre 2 somado com 1 sobre 2, eu vou somar o 2 com 1, vai ficar 3 sobre 2, tá? Então, a soma de 1 mais meio é 1,5, né? O 1,5 na forma de fração é 3 dividido por 2, tá? Então, ficou o quê? Que o 2x é igual a 3 sobre 2, né? 2x igual a 3 sobre 2, aqui eu aconselho também considerar esse 2x como 2x sobre 1 e multiplicar em cruz, tá? Aí eu consigo achar o valor de x, tá? Então, é só no F aqui chamar a atenção, né? Que isso aqui seria 2 elevado a 1 multiplicado por 2 elevado a meio. Eu tenho um produto de potências, né, de bases iguais, então conserva a base, soma os expoentes. Somar 1 mais 1 inteiro, né, mais meio, eu vou ter 1,5 ou 3 sobre 2, né? Então, é bom aí a gente trabalhar com fração do que com número decimal, tá? Facilita a conta no final. Esse aqui também fatora, né? Base 2, aqui a base é 2, então é 2 à sexta, tal, e depois é só simplificar. Esse HE, às vezes ele dá um pouquinho de trabalho, né? Por quê? Ele tem... Eu vou ter aqui o log de base 5, né? Esse número aí, de cara, olha,
eu já escrevo ele na forma de fração. Contando quantas casas eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 casas decimais, né? Então, eu vou ter o quê? Aí, transformando em fração, 64, 1 seguido de 6 zeros, né? Seria 1 milhão, né? 1 seguido de 6 zeros, 1 milhão. Lembrando que o seguinte, né? Fatorando 64, a gente já viu lá antes, né? O 64, ele é 2 à sexta, né? Coincidentemente também, o 1 milhão aí seria 10 à sexta também, tá? E aqui eu continuo lá com log de 5, né? Igual a x. Então, esse zero, um monte de 4 casas, 64 aí, ele ficou 64 sobre 1 milhão, né? Ou seja, 1 seguido de 6 zeros. O 64 é 2 à sexta, 1 milhão é 10 à sexta. Então, eu posso escrever isso aí numa única fração, né? Já que o denominador e o numerador, eles têm o mesmo expoente, né? Tanto no numerador como no denominador, eu posso colocar 2 sobre 10 elevado à sexta potência. Olha, esse 2 sobre 10, eu posso simplificar, tá? Eu posso simplificar aqui e escrever essa mesma fração de uma maneira mais simples, né? Que eu vou ter 1/5. 1/5 é inverso de 5 aqui, que é a base desse logaritmo, tá? Então, ó, recapitulando um pouquinho, né? Escreve isso aqui na forma de fração, que dá 64. Embaixo, 1 seguido de 6 zeros, que é 1 milhão, né? 64 sobre 1 milhão. 64 fatorado é 2 à sexta. 1 milhão é 10 à sexta, né? Lembrar que quando eu tenho esses múltiplos de 10, né? Que seria 10, 100, 1000, etc., para escrever isso em forma de potência, eu coloco 10 e elevo a quantidade de zero, né? Como são 6 zeros, vai ficar 10 à sexta. Então, o 64 é 2 à sexta e 1 milhão é 10 à sexta. Como no numerador e no denominador tem a mesma, é chamada até distributiva aí, né? Da fração, no caso, né? Eu posso fazer o inverso, né? Escrever isso aí, o 2 décimo elevado à sexta. Esse 2 décimo elevado à sexta eu posso simplificar por 2, vai dar 1/5. E 1/5 é o inverso da base aqui, né? Então, é só trocar o sinal e concluir aí o resultado. Quem está aí, a Agatha, Ana Carolina e o Gabriel, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta aí com esse... É importante que todos façam, viu? Porque aqui a matemática é treinando mesmo, que a gente... E depois nós vamos... Vocês terminando essa lista, eu vou postar na tarefa, né? Como eu vou postar também esse slide aí, vou estar postando lá no WhatsApp de vocês, da sala, né? E vou postar também como até uma lista em Word também, tá? E vou postar na tarefa. E lá, provavelmente, eu vou estar colocando para vocês algo sobre aí uma videoaula também, que seria interessante que vocês assistissem, né? Costuma ser uns vídeos curtos, né? De 15, 20 minutos no máximo, mas que vai dar também uma outra visão para vocês, tá? Então, por isso que é importante estar vendo aí as videoaulas, tá? Por exemplo, o pessoal do segundo ano tinha uns problemas lá, que assim, é um pouquinho trabalhoso, né? Para calcular a questão de área máxima e tal, são questões que às vezes caem no Enem, caem em vestibular. Um dos mesmos problemas que eu coloquei lá, que era assim, a pessoa queria fazer tipo um galinheiro lá, dispunha de uma quantidade de tela, e queria saber como é que ele faria ali para usar aquela mesma quantidade de tela e conseguir fazer uma área máxima, né? Quais seriam as medidas aí
desse galinheiro, né? E, coincidentemente, a hora que eu fui procurar, né, sobre Máximo, tinha lá mesmo uma explicação sobre esse problema que envolve o galinheiro, certo? A diferença é que no meu problema era 24 metros de tela, né? Lá era 120. Mas, enfim, a forma de resolver é o mesmo, né? Só mudou os números, mas a maneira de resolver é igual, tá? Então, é interessante a gente estar treinando, né, em outras situações, porque tanto o problema que eu passei, né, como esse problema que está no vídeo que eu passei para eles, pode cair no vestibular, tá? Então, se você está treinando, né, e é acostumado com isso, fica fácil de entender o problema e de resolver também, né? Porque você viu mais de uma forma, com dados diferentes, né? Eu vou estar, então, vendo aí para vocês, né? Uma videoaula sobre isso, tá? E eu sempre procuro, por exemplo, na hora que eu escolho, porque você entrando lá no YouTube, né? Digitando, por exemplo, aqui eu já vi, né? Tem já de cara 2 vídeos aqui. Eu prefiro com esse professor Ferreiro aqui, porque ele explica pausadamente, ele explica bem, ele tem uma boa dicção, né? Ao se comunicar aí com o vídeo, isso é fundamental, né? Então, eu vou estar passando esse do professor Ferreto para vocês. Agora, lógico, se vocês quiserem, tem aí nessa mesma lista, tem com uma professora, tem mais 2 professores aqui, aliás, 2 não, 3, 4, 5, 6, né? Então, umas 6 videoaulas, tá? Então, aqui é mais um início mesmo, né? Depois nós vamos estar vendo as propriedades também são muito importantes, né, para resolver, e elas terão também muita aplicação, gente, no cálculo de juro composto, viu? Nós teremos problemas também sobre isso, isso cai também, problema de juro composto, é muito comum cair em vestibular, tá? E no Enem também, tá? Então é isso, estar muito atento a esses problemas, a esses vídeos, né? Que tem a impressão que vai ajudar muito vocês, né? Só ter um pouquinho de paciência para estar vendo, tá? Bom, eu vou parar aqui a gravação, né? Mas já perguntando